E fala galera, beleza? Victor Gabriel aqui e eu tô gravando aqui esse vídeo aqui no canal que é pra falar pra vocês o que aconteceu com a série do Flash ao decorrer desses 9 anos em que ela foi exibida na CW, né? E disponibilizada pela Netflix aqui no Brasil, tá? Porque todo mundo já sabe que a série no seu início, lá nas 3 primeiras temporadas iniciais, para as temporadas mais recentes, a série decaiu muito, muito mesmo a qualidade, tá? E eu vou explicar nesse vídeo aqui o que aconteceu com ela ao decorrer desses anos, tá? A gente teve a primeira temporada sendo exibida em 2014 e, mano, quando ela foi lançada foi um sucesso muito grande, um sucesso mundial. Muitas pessoas conheceram o Flash. Na verdade, o Flash já era até que bastante conhecido também pelos quadrinhos, pela série também dos anos 90, que teve o ator, esqueci o nome dele, mas que ele interpretou o Flash nessa série e logo depois de muito tempo, ele voltou da série do Flash, da CW, que é esse Flash que tá aqui na foto, como Jay Garrick velho, né? O Jay Garrick, né? E foi um sucesso muito grande, mano. Muita gente gostou da série, fez um sucesso muito grande, vendeu bastante action figures, produtos, muito um sucesso do caramba. Eu me lembro que eu era pequeno, eu tava assistindo na Globo quando passava antigamente, né? Porque várias distribuidoras se interessaram pela série do Flash, sabe? Viram um potencial muito grande, porque ela tinha um excelente roteiro, sabe? Era também a série mais cara da CW, então a CW tava investindo muito pesado nessa série do Flash, sabe? E também a dublagem também, eles tomavam muito cuidado também até com a dublagem da série, né? Então, como a Globo tava de olho nisso antigamente, parece que eles fizeram um acordo com a Warner, com a CW, para exibir aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, parece que lá nos Estados Unidos também teve alguns programas de TVs que adquiriram a série também, porque ela era feita, gente, não por streaming, tá? Porque naquela época nem sonhava em ter toda a quantidade de streaming que tem aqui no Brasil, tá? A única plataforma que tinha de confiança, a única plataforma assim grande, conhecida, era a Netflix, sabe, mano? A Netflix, se eu não me engano, chegou aqui no Brasil, eu acho que em vários países também, inclusive, sabe? Eu acho que foi em 2011, 2010, alguma coisa assim. Sabe, a Netflix ela chegou já com tudo, mano, porque ela já teve vários filmes muito bons, muito conhecidos quando ela estreou, muita coisa e também era mais conhecido também da época, né? Então, na época fizeram um contrato, né, o Warner Bros junto com a junto com a foi até que aqui queria comprar a Warner também, que foi parece que foi a Paramount. Eles fizeram um acordo lá e começaram criaram a CW e começaram a soltar essas séries em programas de TV. Fizeram também um acordo com a Netflix, né? Então foi isso, né? Foi um grande sucesso, muita gente começou a assistir. Foi lançada a segunda temporada, que já é, elevou também a audiência, né? Também ela teve algumas mudanças, trocou o raio do fundo do peito do Barry, né? Ele começou a usar o raio no peito com emblema branco. Também teve um ajuste na máscara, né? A máscara ficou mais rente à cara do Brent Gustin, que é o ator que interpreta o Barry na série, né? Ficou muito melhor. E teve, sabe, mano, muitas coisas da primeira temporada foram mantidas na segunda.
né? O roteiro continuou muito interessante, a direção continuou impecável, também a atuação dos atores, o carisma continuou sensacional, sabe? O vilão escolhido também para essa temporada foi muito bem escolhido também, o Zoom, que eles adaptaram, se eu não me engano, duas histórias dos quadrinhos do Flash. Eles adaptaram a história, eles adaptaram o Flash negro, se eu não me engano, e também adaptaram o Hunter Zolomon, né? A história ali do Hunter Zolomon e também a história do Jay Garrick, né? Da Terra 2 na época também. Então eles... Foi uma temporada bastante acertada, sabe? Muita gente gostou, sabe? Tem gente que prefere até a segunda do que a primeira, muito pelo vilão, sabe? Que ela tem, que é o Zoom, que ele é muito barra pesada, mano. Na época, quando a série tava sendo exibida, mano, o Zoom era um vilão, sabe? Que foi construído da altura do Darth Vader, pô. Sabe, muita gente tinha muito medo dele, pô, quando ele aparecia em cena, sabe, a trilha sonora que tocava, sabe, eu não consegui explicar, mas tinha um, mano, te prendia, velho, porque ele trazia uma imponência muito grande, sabe, uma postura muito grande mesmo, sabe, o Zoom. Trazia medo, sabe? Ele era muito imprevisível. Pô, mano, o que, que ele vai fazer? E também, mesmo ele parado, ele ficava com os raios correndo pelo corpo dele, mesmo ele parado. Então ele era muito bizarro, mano. Muito bizarro mesmo. Sabe? Ele causou medo em muita gente na época quando tava todo mundo assistindo a série, né? Hoje em dia o pessoal tá assistindo, lógico, né? Quem é fã, que cresceu vendo vai assistir um episódio ou outro da série do Flash, mas eu tenho certeza, mano, que muitos devem estar assistindo esse episódio, mano, que, se eu não me engano, é o episódio 6 da segunda temporada, que, mano, eles tentaram no início fazer uma emboscada pro Zoom pra prender ele, então eles trouxeram a ex-namorada do Barry, que é a Linda Parker, para se disfarçar de Doutora Luz, porque elas têm a mesma aparência e eles queriam enganar o Zoom para prender ele. Só que o Zoom já sabia já, sabe? Porque ele é o Jay da Terra 2. Então ele não caiu nessa, mano. Ele não caiu nem a pau. E o Barry tomou uma surra do Zoom, pô. O Zoom quebrou a coluna dele, meteu o pau, pegou o raio que o Barry tinha tirado nele, ele segurou com a mão, jogou no Barry de novo, mano. Então o Barry, mano, nesse episódio, no episódio 6, ele tomou uma surra do caramba, mano. Tomou uma surra mais pesada, sei lá, do que o Savitar deu nele, do que o Ed quando voltou na nona temporada. Sabe, até hoje a surra mais pesada que o Barry já tomou na série foi essa do episódio 6 da segunda temporada, mano. Ele ficou todo sangrento, sabe? Ele apanhou muito feio, mano, do Zoom. Ainda bem que o Cisco, no laboratório tava com aquela arma, parece que inibiu um pouco dos poderes, alguma coisa assim. Aí ele atirou no Zoom e o Zoom correu. Mesmo assim correu. Então não sei, aquilo ali enfraqueceu alguma coisa. E o Zoom sumiu depois de alguns episódios, depois voltou, né? Então é uma temporada bastante tensa mesmo a segunda temporada. É uma temporada também muito séria, também um roteiro muito bom, sabe? E também apresentou o multiverso também, sabe? Apresentou ali várias terras, a Terra 2, Terra 3, várias terras, sabe? E também acaba com o Zoom se tornando o Flash Negro, né? Que é a morte dos velocistas, né? Então, caso algum velocista faça alguma besteira, quebre alguma regra da força de aceleração, da Speed Force, ele vai ser punido ou morto provavelmente, né? Porque o Black Flash já existe ali, que é o Hunter Zolomon, né? Aí depois o Barry,
né? Acaba voltando no tempo para salvar sua mãe, só que aí ele cria o Flashpoint. E aí a gente chega na terceira temporada, né? Que foi uma temporada que decaiu bastante qualidade, ao invés da... Sabe, mano? Em vez de ter mantido a qualidade da série e ter elevado, como a segunda temporada fez, a terceira temporada ela já decai um pouco a qualidade, sabe? Várias pessoas que cuidaram da série no início acabaram saindo, sabe? O showrunner da época, que era o Andrew Kesben, esse daí, ele acabou saindo porque teve algumas acusações de assédio na época de Supergirl. Parece que foi a atriz principal, a Melissa, que ele deu em cima dela ou fez alguma coisa, sabe? Tentou negociar alguma coisa ali, ela não gostou, foi reclamar com gente grande da Warner na época e ele foi mandado embora. E quem começou a cuidar da série nessa época, se eu não me engano, parece que foi só o Todd Helbing, junto com os roteiristas, os produtores, tudo. Foi só ele. Mesmo assim, manteve muita qualidade, a série foi muito boa, mesmo na sua época. Sabe, a terceira temporada manteve o hype de muita gente. Sabe, a terceira temporada até hoje é incrível e muito boa. Se você assistir hoje na Netflix, você vai gostar, tá? Não é uma temporada ruim. Só que na medida que você vai assistindo, você vai percebendo que ela decaiu-se um pouco de qualidade. Não tá trazendo mais aquela entonia, aquela coisa que trouxe nas duas primeiras temporadas. Já dá pra notar muito isso, tá? Mas o Savitar é um bom vilão, muito bem construído, sabe? Eles adaptaram ali a história do Flash do futuro, né? O Flash azul, que é dos quadrinhos essa história aí, né? Onde o Flash do futuro volta no tempo para tentar matar o seu eu mais jovem, né? Mas a história que eles adaptaram foi o Flashpoint, né? Onde o Barry voltou no tempo para salvar sua mãe e deu certo, né? Ele passou vários meses morando com seus pais, só que ele vê ali que ele tá perdendo a memória, ele vê ali que tá tudo mudando, tá tudo acabando, e ele pede pro Flash Reverso pegar ele e levar pro passado para matar a mãe dele para trazer tudo de volta. Só que na verdade acaba mudando mais uma vez, criando uma nova realidade que é a realidade atual da série também, sabe? Onde a mãe do Barry continua morta, mas o Cisco briga com o irmão dele, o irmão dele morre, sabe? Ele fica muito desunido ali do time Flash também, sabe? E mano, acaba criando também o Savitar também, vilões também que estavam ali no, como é que eu posso explicar, que estavam ali no Flashpoint, acabam vindo trazidos para a realidade da série, né? Então é muito bizarro. A gente tem também o Clarice, né? Que o traje dele é muito inspirado no traje do, que é meio carvão, sabe, mano? O traje, né? Meio fogo. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome. Tá aqui, ó. Esse aqui é o traje do Daniel West, dos Novos 52, tá vendo? Onde o traje do Clarice é muito inspirado nesse traje aqui, que ele é o rival, né? Adaptaram duas sagas, né? Adaptaram o rival, que ele é um... Tipo assim, ele é o reverso do Jay Garrick da série do Flash, né? Dos quadrinhos, do Jay Garrick dos quadrinhos, tá? Porque ele não aparece na série, ele aparece adaptado com o visual do Daniel West. Olha aí, gente, tá aqui, ó. Vê se não parece. Eu acho bastante parecido até demais. Tá aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é um concept art. Mas tá aqui, ó, rival, tá vendo? Esse não parece um pouco. Eu acho bastante parecido. Eles adaptaram essas duas histórias mesmo. Agora, se fosse tampado, aí já seria mais parecido esse concept art da série do Flash. Tá vendo, ó? É mais próximo do
visual do Daniel West, ó, tá vendo? Só que mesmo assim realista, então eles modificaram. Eu acho que assim seria bem melhor, mano. Daria medo nas pessoas, sabe, do que foi, realmente. Tá aqui. É, eu sempre achei, tipo assim, essa máscara muito estranha, sabe? E esse daqui é o vilão da série do Flash na terceira temporada, né? O Savitar, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Que eu gostei, mano. Muita gente gostou do Savitar também. Muita gente não conhece a história do. Muita gente não conhece pelos quadrinhos, né? Mas conhece mais, tipo assim, pelas animações e pela série do Flash, né? Então, bastante coisa ali é criada, mano. Às vezes eles unem dois personagens para formar um só, sabe? Então é uma coisa muito da hora, sabe? Da série do Flash, né? Do Arrowverse, é assim, né? Porque isso acontece em todas as séries, pô. Mas mesmo assim, a terceira temporada foi uma temporada muito boa e acaba com o Savitar sendo morto por uma bala. Pois é, né? Depois a gente teve a quarta temporada, que dividiu bastante opiniões, mas mesmo assim manteve o sucesso da série, manteve o auge, muita gente gostou. Já sabe, o Flash ele teve um upgrade, tanto no traje quanto nos poderes, tá? Porque o Barry, no final da terceira temporada, ele foi pra força de aceleração, tá? E o time Flash precisou reconstruir a bazuca da força de aceleração para trazer ele de volta. Então, ele é trazido de volta, mas meio assim meio confuso da cabeça, né? Porque ele passou por muitas coisas ali na força de aceleração, né? Parece que ele ficou alguns meses lá dentro, sabe? Então ele ficou absorvendo muita coisa, né? Muita informação ao mesmo tempo, então ele ficou meio pirado, né? Ele volta barbudo, cabelo grande, sabe? Até o Joe tem que fazer ali a barba dele quando ele volta. E quando o Barry foi trazido de volta, ele trouxe junto com ele. Ele acabou infectando, né? Transformando pessoas que estavam dentro do ônibus em, como é que eu posso dizer, em meta-humanos, né? Então a gente tem a apresentação do Ralph Dibny, que é o Homem Elástico, o Homem Borracha, que o ator, mano, que foi escolhido para interpretar ele na quarta temporada foi muito bem escolhido, mano. O ator é muito carismático, ele se manteve até a sexta temporada, por mim ele teria se mantido até o final da série, né? Se não fosse pelo showrunner que entrou depois, mas enfim, eu já vou chegar lá, né? Onde ele teve ali seu destaque. Ele até ajudou o time Flash também ali durante a quarta temporada, a quinta temporada, a sexta, né? Foi muito bom, muito legal mesmo, né? E também teve o vilão, que era o Pensador, o Devil, né? Que teve várias cenas de flashbacks explicando que ele teve um passado com o Harrison Wells, né? Da primeira temporada, né? Teve um passado ali com o Tawny, né? O Yobor Tawny, que estava disfarçado de Harrison Wells, tá? Eu esqueci de ter explicado isso. Esqueci de ter explicado isso da primeira temporada, né? Por isso que é bom assistir, né? Por isso que é bom vocês assistirem, porque vai que eu deixei mais informações passar, né? E explicar ali, né? Que teve um passado, que o Tawny já conhecia o Devil, mas... né, tem várias dúvidas, né? Pô, será que o Harrison Wells já sabia que o Devil iria se tornar o Pensador, né? Porque ele disse que é um grande fã dele, sabe, mano, das pesquisas dele e deseja boa sorte pra ele, né? E acabou, sabe, mano, sabe, teve muita coisa boa nessa série. Teve o crossover, Crise na Terra X, onde o Flash Reverso acaba voltando, aquele Flash Reverso de lá da primeira temporada, sabe? Onde dá pra perceber que ele tá um pouquinho mais velho, tá com o cabelo grisalho. Ele até fica falando ali com o Barry brincando, né? Ô, pô, você lembra desse rosto aqui? Lembra do meu rosto? Aí o Barry fala, né?
é o rosto que você tava usando quando eu me tornei o Flash. Aí ele tem muita, pô, mano, as cenas de luta entre o Flash e o Flash Reverso nesse crossover são muito lindas. Eu acho que são uma das melhores, ou se não, as melhores cenas de lutas entre o Flash e o Flash Reverso, porque o traje dos dois é muito pau a pau, mano. É muito parecido, sabe, nessa temporada, sabe? Realmente parece muito que um é o oposto do outro, né? E o bom é que ele fica vibrando o Flash Reverso, não dá pra ver com muitos detalhes, né? Mas dá pra ver, né? Pelo jeito do traje, pelo formato, que um é o oposto do outro. Então é muito legal mesmo, né? E também tem a apresentação ali da filha do Barry Allen, do futuro, a Nora, que ela aparece bem no finalzinho da quarta temporada, junto com ele, para eles quebrarem o satélite do Devil, onde o traje do Barry acaba ficando completamente danificado e destruído por causa da explosão, né? E aí quando chega a quinta temporada, meu amigo, é uma, sabe, eu não sei o que dizer, mano, porque muita coisa decai nessa temporada, sabe? O roteiro, a direção, sabe, mano? Muita coisa decai, mano. Até o figurino da série, sabe, mano? Desculpa, se você gosta da quinta temporada e tá assistindo esse vídeo, mano, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas é uma das piores temporadas do Flash. Tudo bem? Tipo assim, uma coisa ou outra no roteiro agrada o fã, agrada. Porque pelo menos quem se mantém como showrunner da quinta temporada do Flash é o Todd Helby, o showrunner original, sabe? O que chamou os atores, que contratou, que ficou por trás ali do figurino, ficou por trás de várias coisas da série, da história da série, que escreveu toda a série, sabe, mano? Que tinha até um final perfeito pra ela, que amarraria todas as temporadas, sabe? Seria um. Nossa, mano. Seria um último episódio perfeito. O que ele escreveu, sabe? E ela começa do ponto em que acabou a quarta temporada, com a filha do Barry ali, do futuro. Sabe? Tem várias coisas muito legais, mano. Tem o Barry utilizando os primeiros trajes, sabe? Dos trajes iniciais. Então, meio que é o showrunner já dando uma despedida. Olha, eu vou botar ali, aqui os trajes que o Barry usou durante as temporadas anteriores. Então a gente vê ele usando o traje da primeira temporada, que é para enfrentar um vilão ali, só que ele acaba sendo jogado longe, acaba caindo na água, e o traje acaba se rasgando, né? E logo depois eles tentam levar a filha do Barry pro futuro de volta, utilizando, se eu não me engano, acho que o Tachyons, né? Tachyons, o acelerador de Tachyons, para ele dividir a velocidade com ela e mandá-la para casa, né? Então ele utiliza ali o traje da segunda temporada também, que quando eles vão correndo juntos, o traje acaba sendo rasgado, porque acaba tendo uma onda de energia que joga os dois, né, pra trás. Aí a gente vê ali que a gente é apresentado o vilão da série, que infelizmente é o Cicada, onde eles têm um plano de pegar a matéria escura e deixar ela fixa no material de concreto e deixar lá para a adaga ser atraída por aquilo, para eles conseguirem meter o cacete no Cicada e prender ele, né? Então a gente vê que eles utilizam um pedaço da roupa do Savitar para isso, e também matéria escura também, né? Então eles viajam ali para, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eles viajam ali primeiro para a segunda temporada para conseguir pegar eu esqueci o nome, pô, daquele aparelho lá que o Harrison Wells utilizou para roubar os poderes do Barry lá na segunda temporada. E o Harrison Wells da Terra 2 aparece lá, ele meio que confronta o Flash, né? Ele aponta a arma pra ele, só que ele vê que é o Barry, aí não faz mais nada, mas ele viu ali o anel,
do Barry. Então ele, de certa forma, ele descobriu que o Barry veio do futuro. Tá? Então isso acabou alterando um pouco da linha do tempo. Porque imagina o Harrison Wells foi lá confrontar o Barry e o Barry já fica desconfiado, sabe? Que o eu dele veio, sei lá, né? Alguma coisa assim. Porque aquilo ali ficou em aberto, pô. Sabe? E, mano, adivinha, sabe? E o Barry ele consegue aquele aparelho, sabe? Ele deixa guardado ali no bolso. Só que aí adivinha quem aparece pra assustar os dois, pra confrontar os dois. É o Zoom, mano. O Zoom ele aparece com tudo lá e diz: Você não vai pra lugar nenhum, Flash. Eles têm ali um diálogo também, sabe? E o Zoom diz assim: o de Barry diz assim pro Zoom: Você já conseguiu o que queria, Zoom? Ele olha assim pra Nora e quem é ela? Ah, outra velocista. Aí os dois saem correndo, os dois ali, é muito massa, mano. Sabe, depois o Barry acaba abrindo um portal pra tentar voltar pra casa, aí o Zoom segue os dois, mano. E ele tenta pegar os dois pra, acho que roubar a velocidade, só que aí o fantasma do tempo acaba pegando o Zoom, e aí os dois são remessados pra primeira temporada, onde tem o Harrison Wells, né? O Wilbur Town disfarçado de Harrison Wells, né? Que ele tá ali olhando o Barry, que veio da segunda temporada. Aí os dois aparecem, elas têm um diálogo, sabe? Então é bastante chocante, sabe? É bastante emocional, toca bastante você, né? E ele fica ali tentando decifrar, né? É sua filha, qual o nome dela e tal. Jesse Jenner, não sei o que, Libby Ross. Aí o Barry diz: Não importa o que ela é, quem ela é. Aí eu vim pra você consertar isso aqui, eu quero que você conserte, né? Porque aquele aparelho que o Barry pegou, acabou sendo destruído, né? E aí o Tawny, ele ajuda ele a consertar, né? Ele descobre que tem que drenar energia da adaga do Cicada também, sabe? Então ele fica com isso na cabeça, porque no futuro ele acabou sendo preso. Então como ele coletou essa informação do passado, ele já sabe, né, como um ser livre. Porque o Flash Reverso ele tá preso no futuro, lá em 2049, né? Então ele já tem isso em mente, né? Que o Barry vai tentar acabar com a adaga, né? E, mano, a quinta temporada é uma temporada boa, sabe? Onde tem a volta de várias coisas, tem referências a várias coisas do passado, né? Porque também era uma despedida do showrunner original da época, né? Que era o Todd Helbing, né? Que, mano, a quinta temporada só foi uma quinta temporada que desceu bem, sabe? Ao longo dos episódios, né? A única coisa que incomodava pra caramba. Mano, muitas coisas que incomodavam pra caramba nessa temporada. Mas pelo menos o roteiro sabia te agradar. E a direção também em alguns momentos. Também, porque o Todd Helbing tava como showrunner da série, né? E o final é bastante emocionante, onde o Barry e a sua filha acabam sem querer libertando o Tawny. O Tawny tá muito mais rápido do que os dois, sabe? Aquele Flash Reverso que aparece na quinta temporada, ele tá muito veloz mesmo, sabe? Dá pra ver que na quarta temporada, pô, o Barry e o Flash Reverso, o Barry e o Tawny, eles estavam pau a pau, os dois, sabe? Estavam lutando quase que no mesmo tempo, mano. Só que eu não sei o que aconteceu com o Flash Reverso, que na quinta temporada o bicho ficou muito rápido, mano. Muito veloz mesmo. Pra caramba, mano. Ele ainda se manteve ali muito frio, muito calculista, sabe? Tentando manipular ali as coisas também, sabe? Ele tentou manipular pra que, como a linha do tempo mudou, a Nora acabou sendo apagada da realidade, né?
E aí o Tawny queria fazer a cabeça do Barry para ele ir junto com a filha dele para a Speed Force negativa, para o Barry e ela ser conectados. Então, ele queria que o Barry fosse pro caminho do mal, sabe, ali, né? E também que a filha dele também fosse, né? Porque imagina se ela fosse corrompida, né? Então a Nora ela já percebe já o que o Tawny queria e ela acabou aceitando também o Barry também e ela acaba morrendo, acaba sendo apagada da realidade. Então é muito emocionante mesmo, sabe, essa quinta temporada por causa disso, né? Que ela traz uma referência a tudo, todos os vilões, tudo, mano, que apareceu na série ao longo desses anos que se passaram, né? Então é muito bonito mesmo, né? E quando chega a sexta temporada, gente, né? Quando chega a sexta temporada, tipo assim, mano, o roteiro piora, sabe, mano? A direção também piora, porque tem a troca do showrunner da série, sabe? A gente tem a troca do Todd Helbing pelo Eric Wallace, tá? Que o cara, mano, bagunçou a série, o cara ferrou com a série, sabe? Completamente, sabe, mano? Ferrou com tudo mesmo. Ele nerfa o Flash de uma maneira muito grande mesmo, sabe? Até demais. Ele começa a bagunçar com tudo, sabe, mano? Então a sexta temporada, ela é boa em alguns momentos, sabe? A gente tem um encontro do Flash dos cinemas com o dos filmes. Eita, a gente tem um encontro do Flash dos cinemas, que é o Flash do Ezra Miller, junto com o Flash da série, né? O Flash do Grant Gustin, né? A gente tem um crossover Crise nas Infinitas Terras, onde a crise acaba sendo adiada em alguns anos. E o Barry, a gente descobre que ele vai morrer, né? Então, todos os episódios, o Barry ele acaba tendo que receber algum discurso motivacional, sabe? Porque de algum momento assim, de algum jeito, a gente volta lá pra primeira temporada, mano. Pra primeira, deixa eu ver aqui, pra quarta temporada, né, mano? Porque a partir da quinta, mano, o Barry, ele já tava bem estabilizado, mano. Ele não precisava de discurso motivacional. Ah, eu não consigo, não sei o quê, sabe, mano? Aí isso se repete na sétima temporada também. Na oitava isso para. Sabe, o Barry, ele vira o líder da equipe, ele lidera, realmente ele fica muito independente na oitava temporada. Só que aí, infelizmente, quando chegar a nona temporada, volta tudo. O roteiro piora, a direção piora, tudo piora. Eles trazem os vilões clássicos da série do Flash, o Zoom, Flash Reverso, Savitar, agora os piores, né? Godspeed, né? O Azul Cobalto também, que é o pior vilão também, um dos piores também. Eles trazem o Ed de volta, mas cagam com tudo. Red Death também no início, sabe? Então, meio que esse cara, mano, que entrou como showrunner da série, o Eric Wallace, ele não sabia muito bem visionar a série, mano. Ele não sabia muito bem pra qual caminho seguir com a série, sabe? Coisa que o Todd Helbing já sabia muito bem como seria o final da série, sabe? Então, na minha opinião, era pra CW, pra Warner, ter corrido atrás do Todd Helbing. Ou então, pelo menos, eles terem feito ali um acordo, o Eric Wallace e o Todd Helbing, para pelo menos fazer um crossover entre The Flash, Superman, Lois e todo o Arrowverse, sabe? Era para ter tido algum crossover, alguma coisa assim. Porque aí, como os showrunners iriam trabalhar juntos, criando o roteiro e dirigindo ali, então coisas boas seriam tiradas, sabe? Bons frutos seriam tirados. Mas infelizmente mesmo, sabe, mano, eu fico muito triste por isso ter acontecido, né, mano? Por ter tirado uma pessoa que sabia muito bem o que tava fazendo, sabe?
Já tinha uma história muito boa programada, um objetivo ali pra ser seguido pra uma pessoa que não sabe de droga nenhuma. Sabe? O cara ainda diz, ah, não, eu sou fã da série, não sei o que. Desculpa aí, né, mano? Mas deixei a raiva falar mais tempo porque foi por culpa dele, mano. Sabe o que eu fiquei muito chateado foi isso. Sabe? Ter trocado uma pessoa que sabia muito bem o que tava fazendo pra uma pessoa que não sabe, né? Isso foi uma burrice muito grande. Eu queria saber o que aconteceu, mano. Será que o contrato que o Todd Helbing teve com a CW acabou? E aí eles tentaram renovar com ele, só que ele estava muito ocupado produzindo uma outra coisa e não conseguiu aceitar, sabe? Porque eu acho muito difícil, mano. Porque a série que o Todd Helbing começou a cuidar, Superman Lois, que também é da CW, ele só entrou na produção da série foi em 2021, 2022, alguma coisa assim, sabe? Então, mano, eu não sei o que aconteceu, mano. Será que foi o contrato, alguma coisa? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, tá? Expliquem aí o que aconteceu, sabe? Porque eu não sei, mano, muito bem. Porque se ele tivesse se mantido como showrunner e os roteiristas do início da série, que estavam cuidando ali, produzindo, eu tenho certeza que a série teria um final 1 bilhão de vezes melhor do que foi. A gente teria o Barry utilizando na luta final contra o Flash Reverso o traje original, sabe? Que é praticamente o traje do Flash da segunda temporada, só que com bem mais saturação, né? Então teve uma confusão muito grande mesmo, mano, muito grande mesmo, sabe? Em breve eu vou gravar um vídeo melhor falando sobre isso, tá? Porque eu tava falando de todas as temporadas, sabe? A melhor, mano, temporada pra mim, na minha opinião, é a primeira temporada, mano. Vale a pena assistir. Pode acompanhar, mano. Assiste lá a primeira temporada, a segunda, que você vai gostar pra caramba, mano. Vai te emocionar, tá? Então eu vou acabar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e compartilha aí. Até a próxima, né? E um feliz ano novo pra todos vocês. Um feliz 2026.